ver aqui. Você já nasceu com mediunidade ou desenvolveu durante a vida? É difícil responder isso, né? E eu, com a minha experiência, eu lembro da minha infância, de quando eu me lembro, eu não lembro de, né, muito pequenininho, mas eu me lembro a partir de uns 5 anos, por aí eu me lembro, né? E eu sempre fui, eu sempre vi, eu sempre percebi diferente das outras pessoas, inclusive em sonhos, né? Eu, quando era muito pequeno, eu tinha muitos pesadelos e eu visitava muitas cidades espirituais. Essas tal cidades que vocês falam, nosso lar, não sei o quê, eu visitava muitas cidades assim. E tinha uma lá que teve um tempo que ela fechou o portão para mim. E eu, muitos anos, eu sonhava quase todo dia com aquela cidade espiritual. Eu entrava nessa cidade espiritual, eu ia num grande salão que tinha lá. E chegou um dia da minha idade que eu cheguei lá no portão para entrar e o portão estava fechado. E eu não conseguia entrar. Isso também tem um sentido hoje que eu entendo, que provavelmente, enquanto eu era menor, a minha ligação, a minha facilidade, meu ponto de vista me permitia entrar lá. E depois de um certo tempo, não. E é engraçado que meu filho mais velho esteve nessa cidade espiritual algumas vezes também. E isso ele me contou depois, já de mocinho já, né? Ele me falando sobre essa cidade, inclusive contou parentes, estava tendo tipo uma festa lá, um negócio. E conforme ele foi me contando como é que era essa cidade espiritual, era a mesma cidade. Eu sem nunca ter contado, falado nada para ele, né? Então você vê que é real o negócio, né? E agora comecei a trabalhar a minha mediunidade assim a nível de conhecimento foi com 23 anos. Com 23 anos que eu comecei. Eu comecei com 23 anos num centro kardecista, né? Aqui em São Paulo, capital mesmo. E lá eu sentei na mesa e comecei. Antes teve tipo assim, eu frequentava na casa lá e tinha um senhor, não sei se ele está vivo ainda, e ele dava umas aulas sobre espiritismo, sobre o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, ele dava umas, né? Mas foi um período muito curtinho, não sei qual foi o motivo. Algumas sessões só que eu participei disso aí. E aí começou o trabalho, através de um dirigente, de um filho dirigente na época, o dirigente eu já falecido daquela época, né? E daí eu comecei a sentar na mesa, aquela mesa branca, ainda usava toalha rendada, né? E a casa, ela parecia uma casa fantasma, a casa, nossa, dava até medo, sinceramente. O chão da casa fazia clec, 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 parecia casa de fantasma, sabe? As portas faziam... Era bem assim de fantasma mesmo, de filme, sabe? Dava arrepio. Aí eu sentei nessa mesa, né? E o trabalho começou, apagou a luz. E aí eu fechei os olhos e, pô, minha mão fez assim, ó. Eu sentei, fechei os olhos com as mãos em cima. A mão fez assim, bum. Foi lá assim, sem eu querer, sem domínio. A minha primeira psicografia foi mecânica. Eu não sabia nada que estava escrevendo. Pela surpresa, depois era meu avô paterno. O primeiro que trouxe a psicografia para mim foi o avô paterno. E a primeira mediunidade que eu manifestei foi essa psicografia. E aí começou, né? Aí veio, inclusive meu filho também mais novo, ele 2 anos acho que ele nasceu mais ou menos, um pouco menos. Ele veio também trazer uma psicografia, deu o nome dele, falando que vinha. Eu senti que a energia do meu avô veio junto com ele, esse meu avô paterno estava junto com ele. Então é fantástico, sabe, maravilhoso a mediunidade, né? Quando ela explode. E a minha era muito forte, eu entrava assim tinha uns momentos, né? Lógico, depois veio, porque era para um socorro espiritual que eu participava, vinham uns espíritos assim, uns irmãos muito bravos, muito, sabe? Então eles aprontavam muito na mesa, mas foi uma experiência muito legal. E tinha momentos que eu praticamente voava, saía longe. As minhas primeiras, que eu saí mesmo do corpo, que eu fui ver coisas assim, em outra época e tudo mais, parecia um túnel do tempo, sabe? Assim, aquele negócio que ficava assim, espiral assim. Não sei que o pessoal que é mais velho, se já assistiu o túnel do tempo.